Empatou com o ABC. Se você olhar a classificação também... Você lembra, né? O ABC foi buscar o resultado lá. Buscar. Não foi? De 2-0, foi buscar um 2-2. Mas isso mostra um problema na defesa do Ceará, que vem sofrendo muitos gols nos últimos jogos. Apesar de no último contra o Ferroviário ele ter... Foi 1-1, né? A partida de volta. E ali o Mancini elogiou a defesa, né? Mas antes disso era uma sequência de 2, 3 jogos por jogo, né, Mari? Exatamente. Ali, depois do jogo contra o Ferroviário agora, o Mancini elogia a defesa, né? Ele fala sobre o comportamento defensivo, mas tem sido uma questão mesmo. Mas se a gente observar até mesmo os destaques, o time vai tentar jogar em velocidade de contra-ataque. Até porque é o Fortaleza, que é um time que normalmente... O Fortaleza, ele sabe fazer as duas coisas. Sabe jogar em contra-ataque, mostrou isso na temporada passada, e sabe ser dono da bola também. Já mostrou nos trabalhos anteriores do Vojvoda no próprio Fortaleza. Mas, olhando de novo para o Ceará, você tem que explorar a velocidade do Eric Pulga, né? Está num grande momento nas duas competições. Exatamente. O Mancini, ele recentemente deu uma declaração, ele foi jogador do Ceará, e ele disse, entendo o DNA do Ceará, que é um time que gosta da... O torcedor gosta de um time veloz. É de um time de transição rápida e ele está preparando a equipe para isso. Só que o Fortaleza, nessa temporada, no jogo contra o Sport, aquele trágico jogo contra o Sport, né? Depois do jogo, obviamente, que aconteceu. Sim. O Fortaleza teve menos de 40% de posse de bola contra o Sport, jogou todo retraído para tentar sair no contra-ataque. Vai ser um jogo de especulação porque o Mancini tem essa característica acentuada. E como você falou, o Vojvoda gosta também das duas formas. Com os dois. Então vai ser um jogo de estudo. E isso ficou muito claro no clássico rei do Campeonato Cearense, que foi um clássico eletrizante de muitos gols, porque foi um jogo de trocação. A necessidade do Ceará vencer o jogo para poder voltar à área de classificação, né, o G4 da competição, está muito próximo, porque é um grupo contra o outro. Mesmo que o Ceará vença, pode não entrar na zona de classificação, porque os outros times também jogam. Não está tirando ponto, exatamente. Mas a necessidade de vencer o jogo para entrar na zona de classificação e olhando também para os dois clássicos rei do Campeonato Cearense, vai ser um jogo onde o Ceará vai se expor um pouco mais. E isso deixa o jogo bem interessante. E é um cenário até parecido com o do Bavi, porque o Bavi também foi um jogo muito movimentado, né, na primeira fase do estadual. Ali 3-2, não 3-3, mas 3-2, mas também um jogo com muitas expulsões, como foi o jogo no Ceará. E agora, de novo, os dois times se enfrentam, não é, Elton? Sim. E para aquela sequência ainda, já prevendo decisão no Campeonato Baiano e ainda Campeonato Brasileiro, porque é logo no início do Campeonato Brasileiro. Terceira rodada. Overdose de Bavi. Gostoso. Que bom. E o interessante é que já tivemos... anos em que tivemos apenas 2 Bavis no ano inteiro. Um pela Copa do Nordeste, um pelo Baiano, não se enfrentaram nas finais das duas competições. O Vitória não chegava numa final de Baiano há muito tempo, há 4 temporadas. Vão se enfrentar agora na final de 2024. E o Vitória vive a mesma situação que vive o Ceará no clássico contra o Fortaleza. É um time que precisa vencer também para se manter numa zona de classificação e não depender dos últimos jogos, porque o Vitória também tem sofrido demais na Copa do Nordeste. É claro que com o retorno à Série A, o investimento um pouco maior, o respeito dos adversários, você começa a olhar um adversário de Série A. Vencer o Bahia foi importante para o Vitória também. E isso para a autoestima da equipe foi espetacular. Até pelo discurso dos jogadores, né, Elton? Até uma coisa meio que de afirmação, de contra o dinheiro, contra o investimento, a gente está aqui pela camisa. Né? Sim. Dá um tom diferente para o torcedor que acompanha, A gente participa eu e o Elton estamos juntos no Rolou o Melão toda semana, inclusive hoje, vamos gravar. Sim. E acho que foi o Zupac, né, que falou uma frase que ficou na minha cabeça, falando, puxa, é verdade. O Vitória está carregando um rótulo de, assim, eu preciso provar para os outros que eu não sou o já rebaixado. Isso. Da próxima edição de Campeonato Brasileiro. E eu acho que jogar como jogou contra o Bahia, talvez não tenha provado para os outros, mas talvez tenha provado internamente. A gente tem força. Sim. E foi uma resposta interna legal. Só que tem o outro lado, né? O Bahia também sentiu isso. E esse outro lado, é bem interessante o recorte, porque o Bahia vinha de um bom momento, enfrentou o Vitória, perdeu e voltou a ter um bom momento. Assim, né? E voltou a ter um bom... Quer dizer, foi ali um hiato, esse jogo acaba sendo algo também para o Bahia muito importante para vencer o jogo. O Bahia tem uma vantagem boa para o Fortaleza, vai manter a primeira posição mesmo se perder para o Vitória. Tem 2 rodadas tranquilas para garantir a classificação em primeiro lugar. Isso dá vantagem, né, nos mata-matas, porque é jogo único e jogo em casa. Mas esse jogo é importante também para mostrar que
você está enfrentando um adversário de Série A. Você está enfrentando o seu maior rival. E o jogo é na Fonte Nova, infelizmente, na Bahia, há muitos anos, torcida única. No Barradão foi torcida única, na Fonte Nova também será torcida única. E jogar com sua torcida, 100% da sua torcida, cria uma responsabilidade muito maior. Porque pareceu no jogo, no Bavi do estadual, que o Bahia tinha total controle do jogo. E em alguns momentos baixou a sua rotação. E o Vitória muito intenso, o Vitória com a sua torcida, 100% da sua torcida, acabou virando o jogo. Teve expulsões, é claro, mas acabou sendo um jogo diferente para o Bahia. E esse jogo trouxe uma lição para os dois, de que é aquela história. O Vitória não entra rebaixado na Série A do Campeonato Brasileiro. E o Bahia ainda não está pronto para brigar com os grandes, porque ainda não venceu um jogo de Série A. E a torcida na orelha agora pode exatamente não deixar esse ritmo baixar e não dar mole. Daqui a pouco tem as finais do Baiano. E o Ceni sempre tenta puxar para isso, né? Foram resultados espetaculares no estadual, assim, né? Começando pelo mercado que o Bahia fez, mas o Ceni sempre puxando assim, né? Calma, para não elevar muito essa expectativa, justamente por conta dos resultados do estadual. E a gente fala desses grandes jogos nesse início de temporada, seja pelo estadual ou pela Copa do Nordeste, que é o que o Marra fala. O que vale, no fim das contas, acaba sendo um clássico pelo tamanho do teste, o tamanho da expectativa que a gente tem. Como vai ser esse Fortaleza na temporada, por exemplo? O próprio Bahia, pelos investimentos. São mais... Não que eles são definitivos, mas esses jogos podem apresentar até para o técnico aquela liçãozinha. Opa, isso aqui não está funcionando, isso aqui funcionou. Intensidade, atenção, tudo isso que ele precisa consertar para a temporada, né, E aí, sabe o que funciona? O Tassiano, na função nova dele ali, jogando mais à Tassitanos. frente. O Alejandro, sempre, não é? Sim. Quantas vezes? Sim. A gente abre aqui o programa com o gol do Tassiano, do Alejandro, do Eric Pulga e do Pikachu. E o Oswaldo também, direto, tá aqui, né? O Oswaldo também. Oswaldo tá direto aqui. Então a gente já tem pronta essa abertura do programa de amanhã, Elton, com esses personagens, porque chance grande deles aparecerem hoje de novo existe. Sim, é claro que são 4 times com características bem diferentes, né? A gente vê o Bahia com um time com muito mais posse de bola, de construção, um quarteto de meio campo bem interessante, né? O Caio Alexandre e o Jean Lucas se entenderam muito bem. O Cauli e o Everton Ribeiro nem se falam, né? O Cauli até deu uma entrevista recente que é muito fácil jogar com jogadores inteligentes porque você ganha tempo no entrosamento. E isso acabou sendo importante. E aí, obviamente, que esse quarteto constrói muito para quem está na frente. O Everaldo tem entrado e saído. Aliás, o Everaldo tem muitas vezes jogado como atacante pelo lado do campo. Justamente porque um volume tão grande e de jogadores entrando na área, dentro, né, que ele acaba saindo. Tem o Biel também e o próprio Ademir, né? O Bahia tem uma característica diferente da do Vitória. O Condé gosta muito desse jogo de transição. Tentou começar a temporada construindo mais. Eu acho que no Vitória hoje em dia é difícil não ter outro jeito, né? Não tem. E quando tentou, não teve sucesso, porque não é um time talhado para construir com defesas fechadas. É um time para chamar o adversário para o seu campo de defesa e sair em contra-ataque. E agora com experiência, o Luan não vai ser titular desse time do Vitória na temporada. O Luiz Adriano talvez seja o jogador para referência na Série A. E você tem o Everaldo do Vitória, né, ex-América Mineiro, que está lesionado, que é o cara dessa característica de transição. E Fortaleza será um pouco mais parecidos, né? Fortaleza tentando até construir um pouco mais, mas é um time bem híbrido nesse sentido. Talvez é o time que tem mais repertório, justamente pelo tempo de trabalho do Vojvoda. O Elton continua aqui com a gente para a gente falar bastante também sentou do no sofá, Filipão. não sai nem a pau, já era. Já era. Subiu, a conta dividiu. Até a conta do almoço hoje vai ser do Elton, tá, Marra? Tá bom. Você tá convidado. Obrigado. Não por ele, por mim, mas é ele que vai pagar. Eu sou Vocês convidado também. e eu que pago a conta. Sim, por Assim favor. funciona. Eu que pago, a gente tem que pagar no aniversário? Nunca vi isso. Sabe quem também está convidado pela ESPN? Lionel Messi. Uai, credo. Opa! Pode